Pronto, pode perguntar. Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui iniciando mais uma roda, mas antes de iniciarmos, eu gostaria de saber dos presentes se nós podemos fazer uma gravação, tudo bem? Tudo bem. Podemos gravar? Tudo bem. Então, Tudo bem, autorizado. que bom. Bom, primeiro dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite, com pessoas tão queridas, tão maravilhosas. Então, boa noite a todos, a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma roda de conversa que começou com live e agora se transformou em roda de aquecimento para o 23º Congresso Brasileiro de Psicodrama, que vai acontecer de 2 a 7 de setembro, aqui em São Paulo, na forma híbrida, tanto presencial quanto virtual, e aqui perto, na Unip, né, perto do metrô Paraíso, então o acesso é fácil. E para quem ainda não teve oportunidade de visitar o site do Congresso, o Instagram, convido a todos para irem até lá. Tem bastante coisa já que está sendo preparada com bastante empenho aí de todas as equipes. O site é www.cbpfebrap.com.br. Então, corram lá, tem bastante coisa que já está sendo preparada. E o Instagram, né, que é @congressos_psicodrama. E todas as novidades, todas as atividades que estão sendo preparadas, a gente também tem postado, então convido a todos. E de praxe, né, a gente sempre, antes de iniciar, pede licença, faz uma saudação a Maria Célia Maraquias, que é presidente do Congresso, do 23º Congresso Brasileiro de Psicodrama, a todos os psicodramatistas que vieram antes de nós, né, que fizeram aí a pavimentação dessa estrada para que a gente pudesse estar aqui hoje e falar dar mais uma informação para vocês que, com relação à acessibilidade, nós estamos aqui com a interpretação em Libras, estamos aqui com a Eli, que é nossa intérprete, e fazemos a audiodescrição. Então, vou pedir para as convidadas, ao se apresentarem, fazer essa audiodescrição também, tá? E é isso. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Ermelinda Marçal, sou mulher negra. Hoje eu estou usando uma touca lilás. O meu sinal para a comunidade surda é a mão direita na altura da nuca, massageando as minhas madeixas. E eu estou na sala da minha casa, aqui em Santo André. Atrás de mim tem uns quadros e estou vestindo uma blusa azul. Eu sou da comissão, faço parte da comissão de comunicação do 23º Congresso Brasileiro de Psicodrama. Agora eu vou passar a palavra aí para minha equipe aí, Wesley. Boa noite para todos, para todos. Eu sou Wesley Miranda, sou um homem gay, branco, dos olhos verdes, loiro. Estou com uma camiseta preta, com um fundo de uma parede branca, com uma foto do Moreno. Faço parte também da comunicação, da equipe de comunicação e divulgação do Congresso. E hoje estou aqui para auxiliar também na parte tecnológica e apoio na roda. Eu passo também para Melissa. Gente, boa noite. Uma boa noite especial para todos vocês. Boa noite para o Wesley, para a Ermelinda, para a Eli, que estão aqui juntos nessa roda de conversa. Agradecer o convite. E mais ainda, uma boa noite mais do que especial para quem nos acompanhar hoje e depois, né? E mais do que mais especial para a Kátia, Ivete e Rosana, que estão aqui hoje com a gente, contribuindo aqui na nossa roda de conversa sobre coaching e psicodrama, ou psicodrama e coaching, aí vai ficar a critério. Me apresentando melhor, né? Eu sou psicodramatista, supervisora, eu sou professora, sou consultora de empresas e faço parte da comissão do Congresso, sou responsável pelos anais. E a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos curtos, uso óculos, estou usando uma blusa preta, um colarzinho prateado, um brinco de argola. Atrás de mim é um fundo branco, com a minha plantinha aqui do lado, que me acompanha em todas as lives.
Toda vez que eu estou no quadradinho, ela está ali comigo. E eu queria agora começar, né, a conversar um pouquinho com as nossas convidadas. Melissa, Ah, antes de você vou falar. começar, se apresenta a Eli, por favor. Eu não apresentei ele. Você faz a A descrição Eli dele. claro, a Eli é a nossa tradutora. É que eu perdi minha cola, Eli. A Eli é nossa tradutora de Libras, né? Ela é uma mulher negra de óculos, cabelo curtinho, enrolado, está vestindo uma blusa branca. Atrás dela tem um fundo branco. Sim? Legal? Beleza. Então, vamos lá. Bom, peraí que eu já perdi minha cola de novo. Eu vou começar apresentando rapidamente aqui as nossas convidadas. Vou começar pela Ivete, a minha querida Ivete, de quem eu tive a honra de ter sido aluna, né, e com quem eu aprendi muito. A Ivete, vou falar aqui o currículo da super reduzido das meninas aqui, começando por ela, que é didática supervisora. Ela tem licenciatura em educação, pós-graduação em ciências sociais pela USP, é supervisora em cursos de formação de psicodrama, é consultora organizacional, autora e coautora de livros como Jogos para a Educação Empresarial e Intervenções Grupais. Ivete, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Agora eu vou apresentar a Kátia. É Kátia Magini que fala? É, né? Isso, é Magni. Magni, perdão. Magni. Perdão, Kátia. A Kátia Magni, ela é psicodramatista, mestre em gestão empresarial, pós-graduada em neurociências e filosofia, especialista em gestão empresarial, recursos humanos, coaching, e é professora de pós-graduação, né, na pós-graduação da FGV e do Sírio-Libanês. Obrigada, viu, Kátia, por estar aqui com a gente. E agora, a Rosana Pereira, que é psicóloga, psicodramatista, ela é especialista em psicologia positiva, ela tem experiências com grupos em contexto organizacional, com foco em desenvolvimento, capacitação e team building. Muito obrigada, Rosana. Vocês estão vendo que a coisa aqui não tá fraca não, né, gente? Então, a gente está muito honrado de receber vocês três aqui. Muito obrigada novamente. E a gente queria, assim, passar para vocês a palavra psicodramaticamente. De que forma? Pedido para vocês, fazer um pedido especial aqui para vocês três, responderem a mesma pergunta. A gente pode ir combinando, né? A gente faz uma pergunta para as três, tá? Quanto tempo, Wesley, que é para cada participante? Acho que tem um tempo... 15 minutos. 15 minutos. E aí a gente vai avisando, se estiver perto do tempo, não precisa ficar preocupada. E o pedido especial que a gente quer fazer é o seguinte: para vocês, assim, continuarem falando com vocês, para vocês se apresentarem, do jeito que vocês quiserem, escolher um momento do profissional de vocês que melhor ilustra, né, o sentimento, esse momento de estar aqui com a gente nessa roda de conversa sobre coaching e psicodrama. Pode ser, meninas? Vocês topam? Então, passo a palavra para quem? Para quem? Para a Kátia ou para a Rosana? Professora Ivete, começa? Sou eu que começo? Gente, eu não ouvi, desculpem. Bom, primeira coisa é assim, é muito interessante estar numa turma como vocês. Eu conheço a Melissa de muito tempo, a Rosana e a Adriana também, a Kátia, nós já tivemos uma live juntas, aí a Ermelinda nem se fala, aí o Wesley é mais recente, mas também já estivemos juntos, então assim, tem um junto muito legal aqui, né? Então acho que tem uma liga, né? Eu que falo sempre em sociometria, acho que a gente tem aqui uma rede sociométrica muito interessante. O que nos une, né, é esse sentimento de estar trabalhando numa área que muitas vezes não foi bem entendida, foi difícil, etc. E tal, que é a área organizacional, né? Isso é uma história que há milênios eu conto e falo sempre, porque a verdade é minha história também, é meu sofrimento dentro do próprio psicodrama, tá certo? As rejeições, as aceitações, que faz bem parte das coisas. E
é interessante quando se fala em psicodrama e coaching, ou coaching e psicodrama, porque essa palavra coaching ela acabou entrando muito mais recente do que o psicodrama, tá certo? E entrou como uma variante de possibilidades de atendimento em empresa. E atendimento ficou numa mistura de quem podia ser coach, quem não podia ser coach, podia ser psicólogo, não era psicóloga. Teve toda uma discussão muito interessante. E aí a gente fica sempre naquela dúvida assim, qual é o papel, na realidade, do psicodramatista, no caso, e o papel do coach, se é que tem uma união, se é que as coisas podem caminhar junto. Gente, eu estou provocando, tá ok? Porque como eu trabalho muito com supervisão de psicodramatistas, e aí, em várias situações, principalmente na área empresarial, organizacional e educacional, você tem também sempre muita questão da carreira. Nós trabalhamos muito questão de carreira, papel profissional, que é o meu negócio, tá certo? Sempre foi minha paixão. Então, assim, o que nós, na realidade, o que é isso? O que é esse psicodrama e coaching, tá certo? E eu, num momento, eu entendi também que dentro da nossa lida profissional, a gente também precisa agregar não só o desconhecimento, como outras formas de fazer e de chegar e de dirigir grupo que não seja o puro psicodrama fechado entre quatro paredes. Eu acho que aí o coaching entra como uma abertura, um caminho de possibilidades, tá certo? Sem que a gente pise na bola. Quando eu falo pise na bola, é no sentido da gente não se meter onde não é a nossa seara, tá certo? E eu continuo acreditando, eu fui 25 anos auxiliar de psicoterapia de grupo, não sendo psicólogo, então, assim, eu tenho a experiência dos dois lados, eu posso transitar tranquilamente falando com todos a respeito justamente das áreas de atuação. Não é limitante, não, ao contrário, a nossa área organizacional ela é extremamente ampla, porque, primeiro, nós temos dentro das organizações, eu não vou falar empresa, vou falar tudo, onde tem gente trabalhando junto, tá certo? Onde as pessoas se juntam para trabalhar, vamos chamar assim. Na realidade, você tem pessoas, você tem grupo, você tem ligas, você tem vínculos, você tem aceitações, rejeições, você tem dificuldades, facilidades, você tem a questão do papel profissional, o papel interno, aquele papel que você desenvolveu, que é original tua, que é a assinatura tua, que é a minha tese, que eu sempre defendo, e o papel funcional, aquele papel que você é contratado na organização para fazer, que não inclui, normalmente não inclui todas as tuas competências, nem tuas possibilidades, nem tua inteligência, ou que nome que a gente possa dar, não importa. Então, gera também conflito. Compreender essas dimensões do pessoal privado e do social público, tá certo? Faz parte do nosso trabalho, como consultor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, com a metodologia do psicodrama. E agora também, há algum tempo, vocês todos são coaches, tá certo? Também com as metodologias aprendidas do coaching, que traz questões específicas da área profissional, tá certo? Sim, tá. Apesar de que, né, nós tivemos invasões, né, Melissa? Tá certo? Né? Invasões enormes a respeito de gente invadindo o coaching, e gente invadindo a terapia, gente invadindo, fazendo misturas no sentido de salve-se quem puder. Uma outra coisa que a gente está vendo atualmente, pós-pandemia, que eu acho assim, muito curioso, e pode ser até crítico, é a propaganda que está sendo feita no Facebook, no LinkedIn, todos eles, a respeito dos consultórios, dos projetos terapêuticos, dos projetos de... Quer dizer, o pessoal perdeu completamente aquela forma antes da pandemia. Gente, o que está certo ou está errado, eu não sei, só estou comentando o que eu observo, que era um certo sigilo, um certo resguardo, tinha princípios éticos dos conselhos, sei lá se os conselhos também estão certos ou estão errados, não é isso que eu estou discutindo, assim, como que as coisas vêm tomando outros espaços.
Numa dessa, além do coaching, do psicodrama, a gente tem inclusão da psicologia ativa, tá certo? Da psicologia não sei mais o quê, da pedagogia parari patatá, tudo o seu que, né? Nós temos umas nomenclaturas de tendências. O que me faz lembrar da história de Moreno. Quando Moreno chegou nos Estados Unidos, tá certo? Ele, né, chegou com a pretensão de continuar o trabalho dele e como é que era? Imagina, um cara austríaco falando alemão ou austríaco nos Estados Unidos não falando a língua. Então, nós temos aí um choque cultural. Mas, depois da Segunda Guerra, nós temos um movimento nos Estados Unidos que é extremamente importante, que a gente deveria rever, porque é um disparo de uma série de abertura, que foi a psicologia do bem-estar e da felicidade pós-guerra, tá certo? Então, nós temos as questões da Califórnia, a gente tem aquelas teorias todas da Califórnia, que tem desde sentar na pedra quente até andar nu por não sei aonde, e você tem outras questões, tem gente séria, tem gente bagunceira, tem gente maluca, enfim, teve todo um movimento. Eu acho que de tempos em tempos, dentro das ciências humanas, nós temos esses movimentos de romper coisas, romper momentos. Aí você tem os rompantes, mas você também tem os equilíbrios, né? Então, é interessante a gente transita entre os desequilíbrios, os rompantes, e o equilíbrio, e o bem-estar, e a visão de homem, de ser humano, tá certo? Ser humano, quer dizer, o que é ser gente? O que é isso? O que são as relações? E, atualmente, a gente tem voltado muito à antropologia, então, retomando o conhecimento da antropologia, no sentido do movimento dessa formação da humanidade, que, como disse, eu brinco muito dizendo que o planeta está bravo com a gente, tá certo? Ele não anda muito feliz, porque nós temos 8 bilhões de habitantes, o planeta não aguenta mais, tá certo? Não aguenta mais asfalto, não aguenta mais uma série de outras coisas, né? O desmatamento, a falta de preservação e a falta de preservação do humano também. Então, nós estamos num momento de crise braba, né? Uma crise pesada, que ela vem, né, vem como resultado de pandemia, de outros tipos de pandemia, não tem só pandemia virótica, nós temos pandemias também mentais, nós estamos muito sem chão, tá certo? Perdemos o chão, a humanidade perdeu o chão, nós temos umas questões assim que estão estourando, né? E aí eu acho que a nossa metodologia, a nossa potência, tá certo? De poder cuidar das pessoas, poder atender pessoas, poder... eu não gosto da palavra ajuda, eu detesto essa palavra ajuda, porque eu acho que a ajuda está carregada de um monte de outras coisas. Eu prefiro o atendimento, né? Receber pessoas, se vincular, se relacionar, no sentido de uma construção coletiva. Uma construção coletiva que pode ser a dois, né? A construção, muitas vezes, pode ser eu e tu, mas também, muitas vezes, eu, tu, ele, nós. Então, como é que a gente vai por aí fazendo? Então, a minha reflexão hoje é que a gente seja somente psicodramatista, tá certo? Sem ser radicais, pelo amor de Deus. Abertura para outras formas de direção, de jogar, de roleplay, mesmo que a gente consiga e continue com a mesma metodologia, não tem problema nenhum, a metodologia, sessão é sessão, mas a gente tem criado N possibilidades, e essas N possibilidades, uma delas é o coaching, e tem mais uma coisa importante que eu acho, que é o psicodrama não é reconhecido como um todo, porque cada um de nós tem uma direção muito personalizada. E essa personalização é o grande negócio do psicodrama, tá certo? Porque, na realidade, a gente abre espaços... Já estou fechando, Wesley, pode deixar. Não, só desculpa te interromper, mas mais 5 minutos. Tá bom? Pensei que ia ter só mais um, tá bom. Então, assim, eu acho que nesse momento, assim, as escolhas que a gente faz como psicodramatista, como profissional responsável e ético, tá certo?
E assim, o que que a gente faz do psicodrama? O que que a gente faz do coaching? O que que a gente faz de qualquer outro, de um jogo, pode ser um jogo de tabuleiro, não importa muito o meio, importa exatamente qual é a tua fidelidade na escolha que você faz. Então, você pode trabalhar só com psicodrama, você pode trabalhar com psicodrama acoplando coaching, metodologia, quem fez formação, tem gente que fez a formação completa, tem gente que não fez a formação e é coach espontâneo, né? Se é que a gente pode ser espontâneo e criativo, mas, enfim, eu acho muito importante a junção, essa possibilidade de junção. Mesmo que eu não exerça o papel de coaching, eu não fiz a formação completa de coaching, não fiz algumas coisas, tá certo? Né? Escrevi na revista de coaching, né? Psicodrama, um aliado de pesquisa de clima com coaching seguido, foi seguido depois de coaching, tá certo? Com um colega nosso, psicodramatista, psicólogo, etc. e tal. Então, assim, eu acho muito interessante essa abertura. Eu não sou muito contra qualquer coisa, eu sou contra só, assim, usar revistas, tá certo? Que, vamos lá, sabe, oba, agora vamos fazer isso aqui. Aí, para mim, isso me choca um pouco. Eu não sei se é porque eu já estou há muito tempo na vida, se eu já estou indo, né, para os finalmente, tá certo? E eu talvez tenha um pouco de receio de algumas coisas novas. Eu acho que não, porque eu sempre fui muito para o novo, muito para as coisas. Então, eu acho que eu dou parabéns a quem abre as porteiras e vai a campo. É isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá bom? Voilà. Obrigada, Ivete. O microfone estava fechado aqui, desculpe. Mas bem, Eu vou pedir para a Melissa só repetir a pergunta para eu não fugir assim do seu convite. E também gostaria de entender se é nesse momento que eu tenho os 15 minutos. sim. Nesse momento agora, você tem os 15 minutos. E a pergunta que eu fiz é vocês escolherem assim, um momento da vida profissional de vocês que melhor ilustra como que vocês estão chegando aqui hoje. Ah, legal. E eu fiz uma pequena apresentação, eu poderia compartilhar e utilizá-la para compartilhar com vocês? É possível? Sim, é possível. Sim, peraí. Deixa eu só desmarcar aqui a Ivete. Vou colocar você e também já te coloco como co-host para você compartilhar aí. Tá, joia. Então, como eu cheguei aqui, antes de entrar, eu fui dar uma olhada no meu TCC de psicodrama. E eu até publiquei nos meus stories hoje, porque a página que eu abri do meu TCC, da minha apresentação, falava do momento em que, durante a apresentação, durante o psicodrama, durante a formação, eu pude me despedir da minha irmã, que faleceu com 42 anos, estava grávida de 5 meses, e eu estava com muita gripe na época, isso foi em 2004. E aí eu não quis entrar na UTI, mas eu não sabia que ela já estava partindo, e ela partiu. E eu fiquei com aquilo muito dentro do meu coração, assim, como um bloqueio na minha vida. E na minha formação em mentoria, numa das aulas, a professora Júlia perguntou se alguém tinha alguma cena que gostaria de reviver em termos de despedida. E naquele momento eu achei que aquele convite tinha sido para mim. Então, quando a Melissa pergunta, né, que momento me trouxe até aqui hoje, e eu abri e reencontrei aquele registro ali, eu já me emocionei e quis compartilhar aqui com vocês, porque é um momento que o psicodrama abriu asas, eu acho, para a minha vida, assim, né? E eu montei uma apresentação, então vocês vão me corrigindo se eu estou falando nesse áudio, nessa descrição de áudio conforme eu deveria, assim, né? Mas sou uma mulher branca, uso óculos, cabelo curto, tenho 52 anos, estou de batom rosa, parece vermelho, estou na sala onde eu trabalho todos os dias no home office, estou vestindo uma camiseta amarela, com gola alta, com uma blusa azul,
Tem um cabelo escuro, atrás de mim tem uma planta e bem atrás de mim tem uma estante dos meus livros, que cada ano que eu estudo um determinado conteúdo, eu faço uma pequena biblioteca daquele conteúdo. Então, essa é a minha descrição. Eu sou casada com Vanderlei, eu acho que isso faz parte também muito da minha história, somos casados há 27 anos, ele não está aqui nesse momento, nessa sala, e o meu filho tem 12 anos, que se chama Bernardo. A gente tentou engravidar por 8 anos, engravidamos em 2007, 2008 e 2009 foi quando ele chegou. E naquele momento que ele chegou, a gente se sentiu empoderado para fazer muito mais coisas nas nossas vidas. E foi aí que nasceu a nossa vida como empresários. Nós temos uma consultoria que trabalha com coaching, mentoria, desenvolvimento de lideranças, assessment, palestras. E eu trouxe aqui um slide, o primeiro, que fala sobre Despertando a Bela Adormecida, que foi um evento onde eu convidei a Marta Echenique, nós fizemos em março de 2020, foi o último evento presencial antes da pandemia, e quando eu convidei a Marta, eu disse para ela, Marta, me ajuda, eu quero levar o psicodrama no grupo de 60 executivas de recursos humanos que não conhecem psicodrama. Que tema tu acha que a gente pode trabalhar? E ela disse, vamos levar a Bela Adormecida e o Príncipe a Despertando. E foi exatamente isso que aconteceu, porque abriu para o grupo de executivos pelo qual eu faço parte essa possibilidade do psicodrama dentro das organizações, sem rótulos, né? Sem a gente dizer que está indo lá fazendo psicodrama, mas sem contar o que é. Kátia, Oi, querido. só queria te pedir, por gentileza, que quando tiver imagem nos slides, se você puder fazer a audiodescrição das imagens também, por favor. Tá joia, obrigada. Então, aqui no Quem Sou Eu, né, tem várias pessoas com vários pontos de interrogação, esse é o slide. Vocês já me apresentaram, então eu sou administradora, com várias formações, somando o total hoje são 10 formações acadêmicas. Eu sempre faço uma formação por ano, eu estava fazendo antroposofia, e de repente terminou a antroposofia e eu queria fazer algo, olhei no site, encontrei psicodrama, cheguei na Marta Echenique, fiz a minha inscrição, olhei ali um cronograma de 1 ano, pensei, que bom, vou fazer esse cursinho de 1 ano, vai ser ótimo. E daí, de repente, a Marta trouxe a lista de livros, e aí tinham 3 anos de curso, era uma formação extensa, no meio só de psicólogas, e eu me vi perdida, pensando e perguntando o que eu estava fazendo ali naquele momento. Eu levei 6 meses me perguntando, né, nessa formação. Aqui tem um pouco da minha apresentação nesse slide, então, com todas as formações acadêmicas, com as formações de coach que eu fiz, que foram 6. Trabalhei a formação de coach ontológico, formação de coach com neurociências. No próximo slide, apresenta mais ou menos 10 premiações que eu recebi enquanto executiva de recursos humanos, não vou falar sobre elas. Nesse slide seguinte, eu falo um pouco sobre as mídias sociais, que eu estou presente no Instagram, no @Katia_Magni_coach, e depois Facebook, LinkedIn, no YouTube. Eu uso, então, psicodrama em todos os trabalhos que a gente realiza, né? Esse é o slide que diz que faço mentoria, coach, desenvolvimento da liderança, palestras e formação em mentoria online. Em todos os meus trabalhos, eu uso psicodrama. Aí eu trago um pouquinho aqui do que eu trouxe. Então, quando é que o psicodrama fez sentido em minha vida? Voltando lá àquele momento que eu fui fazer o psicodrama, eu estava há 6 meses já fazendo a formação, e de repente entrou uma cliente no meu atendimento de coaching, ela era uma executiva de TI, e ela tinha entrado na empresa fazia 1 ano, ela mudou uma tecnologia, era um ambiente hospitalar, a internet caiu e não voltou por 1 semana. Então, todos os quartos, todo o sistema, todos os equipamentos não tinham acesso online. E naquele momento, ela chegou na minha frente e me disse, eu estou sendo massacrada pela diretoria, pela presidência, e eu não sei o que fazer, eu estou paralisada. E na minha sala, essa capa desse slide que tem aqui é a capa do livro The Coach com Psicodrama, da Maria de Fátima Bolsinhas, onde tem várias cadeiras diferentes, né, simbolizando aí o psicodrama.
E aí eu disse para ela, então, aqui nós temos 3 banquinhos, você conta para mim como é que foi a reunião de ontem com o seu presidente e o seu diretor, e em cada banquinho você senta e representa um dos seus líderes. E ela fez isso, e daí eu pedi para que ela pudesse assistir, e eu fiz também. Quando eu fiz isso e ela percebeu o movimento dela, o quanto ela ficou paralisada, o quanto ela não deu respostas, ela me disse, Kátia, já entendi e vou embora agora, porque eu tenho outra reunião e agora eu entendi o que eles esperam de mim e eu darei esses retornos. Então, nesse momento foi um marco do psicodrama na minha vida. O que eu percebi, né, foi um grande estalo, assim, porque eu trabalho com coaching desde 2005, quando eu fiz a minha primeira formação, e coaching é um processo de desenvolvimento, tem início, meio e fim, tem um processo, ele pode ser só uma conversa interessante ou ele pode ser uma conversa útil. Um bom processo de coaching, ele é uma conversa útil, ele ajuda as pessoas a fazerem mudanças em suas vidas, conquistarem seus objetivos, mas o que eu percebia? Que muitas vezes eu poderia ficar apenas na ponta do iceberg, e o que eu precisava me aprofundar mais. E aí eu vi que o psicodrama seria a metodologia que me ajudaria a transformar mais aqueles processos de mudança. E foi aí que eu percebi no exercício com essa gestora de TI. Eu construí umas cartinhas que chamam-se cartinhas de auto-coaching, que é para pessoas fazerem seus processos. Na hora de vender e distribuir, eu entrei num bloqueio, e eu trouxe aqui, nesse slide aparece a caixa das cartinhas e o meu medo de apresentar a minha criação. Nesse momento, foi uma das minhas primeiras dramatizações durante a formação, e foi muito importante. E um grande momento também do psicodrama na minha vida, esse slide que está aparecendo aqui agora, aparece eu com o meu filho, ele fazia teatro na época, e eu fui a fazer a apresentação do meu TCC, que para mim foi uma grande quebra de paradigma, porque o TCC da formação em psicodrama, ele é muito diferente de um TCC acadêmico, e eu já era acadêmica, já era professora, já era mestre, e as normas da BNT, elas conviviam comigo, então mudar o meu jeito de escrever, para mim foi um grande aprendizado. E eu convidei meu filho e disse para ele, filho, tu vai apresentar um trabalho de TCC com a mãe, eu preciso da tua ajuda. Aí ele fez essa cara, que ele aparece agora com a boca aberta, dizendo, eu, mãe, mas teu trabalho, o que eu tenho que ver com isso? E eu disse, não, é que a mãe vai precisar. E ele topou. Quando chegou na hora da apresentação, tem uma foto no meio que eu e ele estamos pulando. Quando ele chegou na hora da apresentação, ele bloqueou, se desesperou e disse, eu estou nervoso, apavorado, congelado, e eu disse para ele, não, vamos pular. E aí ficamos pulando por um bom tempo, que foi o aquecimento. Daí ele dizia, mãe, tu tá louca, eu tô cansado, eu tô suando. Eu dizia, senta aí que agora vai dar certo. E a gente fez uma conversa, ali acima aparece uma foto dele com um beija-flor na frente do rosto, e eu como um casulo, né? Seria então uma borboleta, na verdade, saindo do casulo. E quando terminou a apresentação do trabalho, tem uma foto embaixo que mostra que as professoras ficaram mudas. E foi muito engraçado, assim, porque daí ele saiu da plateia, sentou do meu lado, olhou para elas e disse, ficou tão bom, né? Vocês nem têm o que falar. E aquilo nos deu um choque, né? Então, esse slide que está aparecendo agora fala do conceito de psicodrama, né? Psico-eu, drama-ação, e o convite que o psicodrama faz para que a gente possa refletir a gente nas ações, né? E como é que eu olho para a ação como uma forma de aprendizado? E esses insights foram fazendo parte da minha vida, dos meus processos de coaching. Essa foto seguinte que eu mostro tem 9 fotos de almofadas, então foi o meu aprendizado em cada sessão usar as almofadas como objeto intermediário, e é impressionante, assim, como todos os clientes meus que têm uma sessão de coach com psicodrama, o quanto aquilo reverbera na vida deles ao longo da vida, assim, ao longo dos encontros, né? O slide seguinte fala do sociodrama, né, que estuda os grupos e as suas inter-relações. Então, eu trabalho bastante em coaching
não só os papéis vividos por cada um dos meus clientes, mas a sua relação com os seus grupos, com a sua convivência. Esse slide que eu estou apresentando agora, ele tem um guarda-chuva, e em cada haste do guarda-chuva tem uma parte do psicodrama. Esse slide é da professora Mara Sampaio, de 2015, e quando ela apresentou esse slide na formação, para mim foi um grande insight, assim, foi quando eu disse, entendi, é isso. Psicodrama tem técnica, tem etapa, tem método, tem instrumento, ela, para mim, elucidou como é que a gente trabalha psicodrama, porque como eu sou administradora, no meio de um monte de psicóloga, que cada vez que ia, era uma sessão terapêutica, era uma supervisão, e eu não entendia do que era aquilo, eu ficava enlouquecida, porque eu queria uma estrutura, e essa estrutura nunca vinha. Quando a Mara Sampaio veio e apresentou, para mim, ela tirou a cortina que estava nos meus olhos. Eu trabalho também muito o conceito do Martin Buber, da relação eu, tu, eu, isso, é isso que esse slide agora está falando, né? Do verdadeiro encontro entre duas pessoas, quando requer reconhecimento de si e do outro, possibilitando a inversão de papéis para colocarem-se no lugar do outro, que é uma condição para usufruírem do privilégio do encontro. Wesley, me avisa se eu estou no fim ou se eu estou passando. Isso que eu ia falar agora, mais 5 minutos. Então, tá bem. Aqui aprendo, então, sobre a relação télica, né, a importância da biempatia, que é eu tendo empatia pelo outro e o outro também por mim, e a essência de uma relação télica está no crescimento mútuo, né, que é um grande momento de saúde das relações. Então, aqui eu começo a fazer uma convergência com o que o coaching pode contribuir. Primeiro, ajudando as pessoas a despertarem em si quais são os seus talentos, as suas respostas, e depois olhando para as suas relações e o quanto cada um busca em si primeiro a sua saúde, né? E aí trago nesse slide os conceitos sobre o momento moreniano, né? Que é a nossa capacidade de viver no aqui e agora, no tempo presente, é o momento, um instante do encontro e da criação, e é uma espécie de curto-circuito, né? Que envolve as pessoas. Que é também trabalhado no coach, né, olhando para o presente, para o momento atual, quais são as respostas, novas respostas que cada um dos clientes podem dar. Eu termino com esse slide do Jacob Levi Moreno, que fala sobre um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face, quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus, e arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então ver-te-ei com os teus olhos, e tu ver-me-ás com os meus olhos. Para mim, esse é o melhor conceito de empatia que eu já vi na minha vida, e eu quero muito agradecer por esse convite de estar aqui com vocês, eu espero contribuir aí. É isso. Obrigada, Kátia. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Rosana? Vamos lá, boa noite. Fazendo a minha autodescrição aqui, sou uma mulher branca com cabelos claros e encaracolados. Nesse momento tem uma proteção aqui, um fundo, né, que representa um dos meus chapéus hoje dentro da organização. Eu já vou explicar um pouco mais aqui para vocês. Vou começar pela sua pergunta, Melissa. O meu momento profissional foi o momento em que eu consegui introduzir o psicodrama na empresa que eu trabalho hoje, né? Foi de uma maneira ousada, mas hoje eu tenho respeito, espaço, em toda essa fertilidade que tem na organização que eu trabalho, graças a esse primeiro projeto, orientado pelos meus mestres durante a minha formação e que se consolidou no meu projeto final de curso, aí orientado pela Ivete, e com a participação do Rogério, né, como orientador também, o Aníbal fazendo parte da minha banca. Então foi uma grande honra e é uma felicidade muito grande estar aqui hoje dividindo esse espaço, né, compartilhando experiências com pessoas tão competentes.
Então, esse é meu momento profissional, porque eu acho que qualquer medo, qualquer receio, né, qualquer porta que estivesse fechada naquele momento na organização que eu trabalho, se abriu com o que eu consegui desenvolver a partir daquela primeira direção, né, porque foi uma primeira direção com 300 pessoas de maneira ousada, trabalhando valores organizacionais, né? E com o desafio de treinar pessoas que poderiam me auxiliar nesse processo dentro da organização. E essas pessoas ainda fazem parte da empresa hoje e em vários momentos me ajudam a desbravar as barreiras que a gente tem aqui, mas eu posso garantir para vocês que eu acho que o que a gente precisa, como a Ivete falou, é iniciativa de pessoas que tenham essa bandeira, né, e tenham orgulho de carregar, de cavar as oportunidades e de viabilizar essas oportunidades de maneira excepcional, contando com a ajuda das pessoas, né? Então, esse é o meu trabalho hoje. Como psicóloga, eu trabalho no contexto clínico também, mas o meu grande prazer e os meus maiores momentos de felicidade são no contexto organizacional, vivenciando os trabalhos que eu faço aqui, através da saúde nas relações dos grupos, que eu acabo conhecendo dentro da organização, né? Então, a minha perspectiva é sempre de potencializar, de trabalhar saúde, bem-estar, de viabilizar em alguns momentos essas relações, né, por meio das vivências e de tudo aquilo que a gente pode proporcionar à luz do psicodrama, que é extremamente reparador num contexto que é muito endurecido, né? Às vezes, nas organizações, as pessoas ficam muito direcionadas para metas, resultados, e o humano acaba sendo secundário. Só que tudo isso é feito por pessoas. E pessoas que trabalham juntas fazem resultados ainda melhores. Então, a minha atuação hoje na empresa tem esse objetivo. Na verdade, desde que eu me formei em psicodrama, eu busco aproveitar as oportunidades que eu tenho aqui na organização para trazer o psicodrama, o sociodrama especialmente, e para contar para as pessoas que isso é psicodrama, isso é sociodrama, e para explicar de que forma isso pode nos auxiliar com todos os objetivos, né? Então, no final do dia, técnica e possibilidade de viabilizar aquilo que a gente tem como objetivo fim, mas sem perder de vista o humano. Hoje, né, há cerca de 2 anos e meio, especificamente, eu estou com o desafio de liderar uma área de treinamento com 640 profissionais que são responsáveis por preparar todos os profissionais que entram na organização e por ajudar esses profissionais a viabilizarem as suas permanências aqui, porque a gente precisa ajudar essas pessoas no processo de formação inicial, formação continuada. 70% do público que nós contratamos hoje é de primeiro emprego, e hoje na Atento eu tenho a felicidade de dizer que eu faço parte de uma empresa que é a terceira maior contratadora do Brasil. Então, certamente, a gente vai trabalhar dentro desse contexto com toda a limitação, as potências, e eu acho que como é que a gente usa, né, o nosso papel aqui na organização e tudo aquilo que a gente tem de técnicas e possibilidades e conhecimentos para viabilizar, para apoiar essas pessoas no processo de desenvolvimento delas, né? Muitas pessoas, quando ingressam aqui com a gente, não têm autoconfiança, segurança em si mesma, nunca tiveram oportunidade de, com as suas famílias, na sua vida pessoal, explorar o máximo do seu potencial. Então, hoje, na cadeira de treinamento, o que eu busco viabilizar por meio do psicodrama, da psicologia positiva, da neurociência, é mostrar para as pessoas que elas podem, que elas conseguem, e que talvez o que falta é um pouco mais de treino, é uma oportunidade melhor que casa com aquilo que ela tem de perfil e potencialidades naquele momento, e fazer com que a pessoa consiga enxergar isso nela mesma. Eu acho que o meu trabalho hoje passa muito por isso, né? Então, por criar meios, pensar em acessórios que podem viabilizar a entrada desse profissional no mercado de trabalho e ajudá-lo a se desenvolver e a criar possibilidades no contexto organizacional. Em muitos momentos, quando esse profissional já está lá,
sentado em uma cadeira, né, como a Kátia descreveu aqui, com grandes responsabilidades, grandes desafios, liderando grandes equipes, poder também auxiliá-lo no gerenciamento de tudo isso, nunca perdendo de vista a perspectiva do humano, né? Então, essa sempre foi a minha provocação dentro da empresa em que eu atuo. Com todos os níveis da organização eu tenho entrada para isso, né? Às vezes tem um certo preconceito, dependendo do que você propõe, algumas pessoas interpretam que é abraçar árvore, né? E que não vai trazer o benefício, mas eu acho que quando a gente aprende a falar a linguagem, como a Ivete falou, né? E a gente aprende a conciliar, a gente vai ganhando respeito e a gente vai criando portfólio também. As pessoas vão criando referência do trabalho que você faz, por meio das transformações que você gera. Então, eu tenho muitos anos na companhia que eu atuo, estou na minha segunda passagem, estive em uma cadeira como business partner, foi onde eu fiz o meu primeiro projeto de sociodrama na Atento, e eu posso dizer para vocês que, assim, eu já explorei muitas possibilidades. Então, desde um processo de capacitação, como eu comentei, até um processo de desenvolvimento de grupos, de team building, trabalhos para poder localizar as pessoas. Às vezes os papéis estão um pouco invertidos, ou as pessoas estão mal posicionadas dentro do grupo, mal inseridas no contexto, sem lugar de fala, e por meio de trabalhos a gente consegue dar luz a isso, sem precisar fazer palestras, sem precisar falar, sem precisar catequizar as pessoas. Elas mesmas têm a oportunidade de perceber, dependendo do que você proporciona em termos de direção, né, e espaço para isso. E explorando mesmo aquilo que elas têm de vivência, perspectiva, entendimento, experiência. Então, o psicodrama, eu posso dizer assim, que quando ele chegou na minha vida, eu estava muito perdida, como a Kátia falou, porque já tinham sido muitas formações, eu era psicóloga, tinha feito minha formação completa em coaching, e com muita dificuldade de conciliar tudo isso, né? E a minha formação, ela foi reparadora para mim nesse sentido, para me ensinar que a gente é potente com tudo isso, que tudo isso faz parte do nosso repertório, que a gente precisa respeitar tecnicamente a orientação de como explorar todas essas possibilidades, mas que esse respeito não pode nos limitar, para que a gente traga essa experiência e para que a gente apresente toda a potência que a minha formação me trouxe para outras pessoas, né? Podendo atuar com essa reparação, com esse trabalho de desenvolvimento, ajudando as pessoas no contexto organizacional. Então, hoje, tanto na área clínica, quanto no contexto organizacional, o meu olhar é de saúde. Então, é sempre pensando como é que, com a minha formação, com toda a minha especialização, eu consigo proporcionar isso no ambiente de trabalho, né? Ajudando as pessoas a enxergarem aquilo que elas têm de potência, fortalezas, ajudando as pessoas a se autorrealizarem por meio daquilo que elas mesmas têm, criando condição fértil para que as pessoas possam se desenvolver e serem felizes e terem saúde no contexto organizacional, que tem sido muito discutido, né, em razão da sobrecarga de trabalho, em razão de tudo que a gente vem acompanhando, do que as próprias pessoas estão vivendo no contexto pessoal. Então, sou muito feliz por estar aqui com vocês, queria agradecer o convite, e acho que é um pouco do que eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês da minha experiência. Muito legal, Rosana. Obrigada. Assim, vocês falaram uma coisa interessante, eu estava formulando aqui uma pergunta nesse sentido. Me ajuda, inclusive, se não ficar muito claro, porque a gente está falando de trabalhar qualidade de vida no meio organizacional, nas empresas, nas instituições, né? Como que, e assim, esse pós-pandemia, foram 2, 3 anos, assim, nesse terceiro ano que a gente está, não é pós-pandemia, pandemia ainda, né, vou dizer. Quais mudanças que vocês perceberam nas organizações, nesse período pandemia, pós-pandemia, e de que forma que vocês acham que o coaching, o psicodrama, podem auxiliar
desse resgate aí, não resgate, mas nessa proposta de qualidade de vida que veio muito forte com o pós-pandemia, né? O que vocês acham disso? Como que o coach e o psicodrama poderiam contribuir? Quem pode começar, quem se sentir mais à vontade, por favor. Eu posso começar a falar. Aliás, eu falhei numa coisa que eu não fiz minha autodescrição, certo? Acho que vou fazer agora, pode ser rapidamente? Então, eu sou uma mulher branca, já velha, sou avó, certo? Sou idosa mesmo, uso óculos, estou com uma roupa listada e atrás de mim tem um cartaz do psicodrama, do roleplay, que é um cartaz, é um pôster premiado, inclusive, em congresso internacional. Então, eu gosto muito dele e ele me acompanha. Então, é isso. Falando da sua pergunta, Melissa, eu acho que existe uma dúvida para mim que é assim, vamos trabalhar a qualidade de vida que a gente trabalhava em 2019 ou é uma outra proposta inovadora que a gente ainda não tem, eu particularmente tenho essa dúvida, eu não tenho informado que seria hoje a qualidade de vida na organização, na família, etc. E tal, tá certo? A qualidade de vida, vamos chamar assim, em face daquilo que eu comentei, das turbulências relacionais, movimentos estranhos que estão explodindo, eu acho que tem uma desorganização. Eu tenho me feito essa pergunta, né? O que trabalhar nas organizações hoje, tá certo? O que é prioritário? E, para mim, me passa prioridade, neste momento, que tem me conduzido, é assim, o eixo pessoal, eixar. Essa palavra eixar é do psicodrama de um colega que vocês não conheceram, infelizmente já se foi. Ele fala, a gente precisa eixar o grupo, eixar as pessoas. É a única palavra que me vem, Melissa, a sua pergunta, que é assim, o que eu posso fazer? Primeiro, eu preciso me eixar, porque senão não vou conseguir sacar nada, tá certo? Eu não vou conseguir fazer nenhuma leitura, nenhuma proposta, e essa proposta precisa ser extremamente afetiva nesse momento, né? Eu preciso também ser afetivo comigo, receber também, tá certo? Alimento afetivo para poder também reproduzir este alimento. Senão, eu viro uma técnica de afeto, uma técnica de qualidade, que não é nada que tem a ver conosco aqui que a gente está falando. Então, eu acho bem interessante essa pergunta, assim, qualidade de vida, tá. Já era uma questão em 2019, 2018, 2015, 2019, tá certo. E agora? Né? A gente está numa turbulência mundial. Nós temos um problema europeu gravíssimo, a gente tem um problema econômico, político, nem se fala, né? Etc. e tal, enorme. O que quer dizer? Como é que isso repercute? Como isso repercute, a gente está vendo. Como repercute no dia a dia de quem trabalha, no nosso trabalho, tá certo? Porque a gente também é trabalhador, né? E como é que repercute, tá claro? Então, assim, também não fazer, e aqui ninguém faz, mas eu acho que é bom deixar gravado, não fazer do sociodrama e do psicodrama, aproveitando você, Rosana, e assim, não fazer por fazer, tá certo? Porque é mágico, como você falou, não tem magia nenhuma. Se ele não tiver uma intenção, se ele não tiver um propósito, se ele não tiver um olhar e direcionado para aquelas pessoas que você está trabalhando, não tem sentido nenhum, é alienação. Então, eu vejo por aí. Então, a gente tem o perigo de adoecer mais as pessoas, se a gente não tiver também preparado. Eu acho que a gente tem que estar participando de grupos e de, né, as nossas terapias, as nossas, enfim, conversas com Deus, Moreno, sei lá com quem que a gente conversa, para a gente poder ter alguma coisa, pelo menos, para poder trocar e compartilhar nessas relações eu, tu, eu, nós e grupo. Se não, é balela. Então, eu vejo assim, eu acho que a tua pergunta é fundamental. Como é que é o negócio daqui para frente? Como é que isso vai acontecer? Como é que é o ambiente de trabalho? Está se falando de uma tecnologia em cima de tecnologia, que eu acho que é uma capa, né? Está encobrindo outras coisas, que não é só... Enfim, a coisa é bem complexa. Eu acho que mereceria até a gente fazer um grupo de umas 3 horas ou 4 horas de duração. Tem muita coisa para desenvolver aí.
né? Não adianta simplesmente você ter uma técnica ou você ser coach. Eu acho que tem outras questões. Acho que a tua provocação é bem grande, viu, dona Melissa? A senhora fez uma provocação profunda, que propõe para a gente assim, qual é o meu papel nisso aí tudo que está acontecendo? Onde é que eu estou? Com quem que eu me junto? Com quem que eu me fortaleço? Porque eu sozinho não vou conseguir. Eu não dou conta de eu sozinho, de mim. Eu não me dou conta de mim. Eu preciso dos outros também. Eu também preciso trocar. Essa troca, o compartilhar, que é a base toda nossa, é que vai gerar a nossa espontaneidade e criatividade. Sem isso, a gente não vai para frente. Se a gente se isolar, e nós estamos isolados, eu ainda mais, eu estou com isolamento de alguns dias, porque eu vou fazer uma pequena cirurgia sexta-feira, então o que acontece? Eu sou obrigada a ficar isolada, mais ainda, eu querendo sair. Enfim, é aquela história, né? Então, gente, eu acho que esse é o meu recado. Obrigada pela provocação, dona Melissa, olha. Ivete. Eu tenho visto, né, que assim, a gente viveu 13 grandes momentos, assim, até 2020, até dia 16 de março de 2020, a gente tinha uma realidade. Do dia 17 de março em diante, a realidade mudou completamente. E agora ela é outra realidade. Então, o que eu penso que a gente, como psicodramatista, pode contribuir dentro das organizações é como que a gente integra, como que a gente conecta essas realidades tão diferentes, como é que a gente fala sobre isso, porque quando a pandemia chegou, as mudanças foram muito repentinas e as pessoas tiveram que mudar o seu mindset, e a gente, em processo de mudança, a gente sempre quer voltar àquilo que a gente era antes, mas a pandemia não permitia voltar, não tinha volta, só tinha ida. E então, muitas emoções, né, durante a pandemia, muitos medos, e aí a gente volta agora, a gente volta como se a pandemia já tivesse acabado, mas ainda não acabou, mas a gente volta para o presencial e as pessoas estão com mudanças sérias nas suas vidas. Mudanças nas suas famílias, nos seus contextos, no seu trabalho, nos seus filhos, na escola dos filhos. E quem é que dá espaço agora para a gente falar sobre isso? Então, nós fizemos um trabalho esse ano com uma equipe de novos executivos, que era uma equipe que já trabalhava dentro de uma grande organização, mas eles se juntaram pela primeira vez e eles passaram a competir uns com os outros, a não se respeitar, a não colaborar. E aí o nosso convite foi para que a gente pudesse olhar cada um. O que mudou na vida de vocês na pandemia? E o que essa mudança está reverberando nesse momento? E foi sensacional, assim, porque as pessoas ficaram emocionadas de falarem sobre paradigmas familiares que foram mudados, relacionados também ao trabalho, e o que isso repercutiu hoje. Pessoas dizendo que se elas poderiam ter se separado, então tiveram que fazer movimentos para não se separar, tiveram que fazer escolhas, mas que agora a vida mudou, e ou a esposa não quer voltar a trabalhar, ou ela não quer mais ficar em casa. Então, tem muita mudança acontecendo dentro dos ambientes e os espaços para essa fala não estão existindo. Eu acho que uma forma que a gente tem é fazer esse convite, assim, o que é que mudou na tua vida? Vamos deixar esse espaço para você falar sobre isso. E a outra mudança grande que eu percebo é que as emoções tornaram-se protagonistas em tempos de pandemia, que eram, assim, sempre existiram, mas nunca tiveram seu espaço dentro das organizações, né? Se a gente pudesse, era um convite sempre para velar e deixar de fora, e elas entraram. E agora? O que a gente faz com as emoções que agora a gente aprendeu a colocá-las para fora? A gente diz para elas, agora acabou a pandemia, voltem para o caixinha de vocês. As pessoas não querem mais isso, elas querem, sim, trabalhar as suas emoções, elas querem respeito, elas querem empatia, elas querem trabalhar no online, mas também querem trabalhar em casa, elas querem que o chefe respeite quando a criança entra e pede mamar, né? E aí, o chefe respeitava no tempo de pandemia, mas agora ele respeita? Eu vejo que a gente tem muito trabalho como psicodramatista
para ajudar a lidar, a conectar todas essas mudanças que aconteceram, que ainda estão muito periféricas, estão nas nuvens, que nem dizem, né, que agora tudo está na nuvem, e que a gente precisa trazer para botar o pé no chão, e aí sim olhar para que tipo de qualidade de vida a gente quer ter, considerando tudo isso que agora a gente está vivendo, né? Novos contextos. Obrigada, Kátia. Rosana, quer fazer alguma colocação? Comentando, acho que rapidamente, na mesma linha que a Kátia falou, eu acho que hoje as empresas, elas são promovem encontros técnicos, né? As áreas dialogam sobre as entregas que uma tem que fazer para outra, mais pouco sobre as pessoas que ali estão, né? E eu acho que a pandemia trouxe para a gente esse entendimento e essa percepção das pessoas como pessoas, né? Então, quando você está lá atuando na sua casa, como a Kátia comentou, e seu filho vem, isso precisa ser naturalizado, porque faz parte, né? No final do dia foi a empresa que entrou na sua casa, e você tem uma vida e você está cedendo esse espaço para a empresa. Então, eu acho que trabalhar para naturalizar tudo isso, e eu também gostei muito da fala da Kátia a respeito das emoções, porque, por exemplo, na empresa em que eu trabalho, em determinados níveis, as pessoas sequer sabem nomear as suas emoções, né? Então, as emoções, elas simplesmente atravessam no decorrer do dia, dependendo de como as experiências acontecem, e sequer as pessoas sabem nomear. Então, eu acho que tem também aqui um trabalho de entendimento, de compreensão, de naturalização, tudo isso faz parte, nós somos humanos, não tem como você deixar as suas emoções para fora, né? A gente tem sido atravessado por uma série de acontecimentos que nos afetam como pessoas, e não tem como a gente separar isso e entrar na empresa de uma maneira diferente. Então, aqui a gente também tem feito muito este entendimento, né? De que isso faz parte, de que é natural, e que você não tem que controlar, porque tem muito essa crença de que eu tenho que controlar e as minhas emoções não podem estar aqui comigo e, de alguma maneira, trabalhar a meu favor. Elas podem trabalhar a meu favor, né? Partindo do princípio que, se talvez você tiver entendimento e você aprender a reconhecer e não tentar controlar, talvez isso já é de grande valor para você se tornar mais saudável e ganhar qualidade no seu trabalho. Eu entendo muito assim, né? E na vida, como pessoa. Então, eu acho que o psicodrama pode muito bem ajudar desta forma, né? Desde o processo de aumento de consciência, entendimento, e também entendendo que as pessoas fazem parte de grupos, né? E que não tem como um grupo estar saudável se pessoalmente essas pessoas não estão sendo cuidadas e se elas não têm lugar de fala e elas não têm espaço para ser elas mesmas. Acho que é isso. Obrigada, Rosana. Agora eu vou perguntar para o Wesley e para a Ermelinda, para o pessoal que está aqui, se tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, porque senão eu vou tomar o tempo todo aqui, que eu tenho um monte. Hermê, Wesley? Alguém? Mais alguém? Eu tenho, mas eu quero deixar para o pessoal que está participando. Se alguém tiver alguma pergunta, eu prefiro que eles façam. Se não surgir, eu quero falar. Pode escrever no Eu chat tenho uma também. pergunta. Oi, Roger. Pois Tudo não. bem? Tudo bem, que bom que você está aqui. Pois deixa eu fazer uma outra descrição rapidinho. Eu sou Roger, uso óculos preto, estou de camisa branca, estou num leito hospitalar com a minha filha, que está com pneumonia. O fundo é branco e tem uma televisão lá. E aqui está minha filhinha. A minha pergunta é o seguinte, né? Eu cheguei meio, não deu tempo de entrar antes, e como que é essa questão, né, que vocês estão vendo, né? Porque assim, eu tenho acompanhado a evolução de toda, tanto antes da pandemia quanto pós-pandemia, agora quase pós-pandemia, né? E eu tenho observado que, por exemplo, é difícil a gente levar uma metodologia, né, seja do psicodrama, do sociodrama, enfim, ou do coaching em si, né, pela metamorfose que acontece nesses nomes. Né? Não digo do psicodrama, porque do psicodrama é psicodrama, né? Mas quando você fala sociodrama, bom, daí você tem que embasar e tudo mais, né?
enfim, você tem que fazer análise do cliente que ele quer. Mas, assim, quando você fala em levar uma metodologia que vai ajudar o empresário, né? Hoje a gente tem muito em voga, e eu vejo que mudou, né? Em vez de coach, agora o pessoal está colocando metodologia ágil, né? Então, é metodologia ágil para tudo quanto é canto, né? Você vai falar alguma coisa, é Scrum, não sei o quê, e cada hora que você rola, né, quem acompanha, né, essas coisas, né, você vai ver que vai surgindo umas siglas em inglês que eu não vou lembrar de cabeça, mas eu já vi umas 3, 4 novas, pelo menos esse ano, né, que é a mesma coisa, né? E eu vejo, né, eu vou dizer, a minha pergunta é a percepção de vocês sobre o que eu sinto também, né? E aí eu quero comungar, né, ou não, ou ver a percepção de vocês. Eu vejo que, bom, vamos fazer uma pergunta, né? Como é para vocês tentar fazer com que o empresário observe essas mudanças de nomenclatura, né? E firmar o conceito de coach, psicodrama, ou do sociodrama em si, né? Pelas essas mudanças mesmo, essas novidades, né? Se a gente for ver qualquer metodologia nova, né, a gente vê que é uma coisa antes lá coisa de 70, de 80, no máximo 80, entendeu? Por exemplo, o Scrum é uma coisa disso, né? O Scrum é do tempo da IBM, quando surgiu lá no, né, quando estava surgindo a IBM, né? Então, quer dizer, e hoje está em voga, né? Então, como que é isso? Como que vocês percebem isso, né? Eu vou desligar a câmera, tá? Mas eu estou aqui ouvindo. Obrigado aí, parabéns pelo evento, tá? Muito pertinente e precisa de mais eventos nesse sentido organizacional, eu diria. Obrigada, Roger, pela pergunta, por estar aqui com a gente. Meninas, quem quer começar a responder? Eu fiz, eu sou a Kátia, né? Eu fiz a minha primeira formação de coaching em 2005. E quando eu fui em busca da formação em coaching, eu já era executiva de recursos humanos, eu trabalhava numa instituição hospitalar privada no Sul, e eu tinha ouvido falar que coaching era um processo de desenvolvimento rápido, curto, profundo, e os médicos, na época, que eram os médicos que eu entrevistava para saber como que eles queriam se desenvolver, eles me diziam, não queremos sala de aula, não queremos 8 horas, não queremos treinamento, e eu pensava, então tá, o que que existe, né, para que você se desenvolva com profundidade e rapidez, né? E aí eu encontrei a formação em coach, daí eu fiz, e naquele momento eu também já estava fazendo psicologia, eu me despertei, eu sempre quis ajudar as pessoas a serem felizes no trabalho, eu pensei, é coach que ajuda as pessoas a serem felizes no trabalho. E eu parei de fazer psicologia e continuei a minha caminhada fazendo outras formações. Eu fui percebendo ao meio do caminho que muitos profissionais tornaram o coach uma indústria. E ao tornar uma indústria e com o benefício próprio da riqueza, né, de dizer que tudo é fácil, tudo é fácil mudar, é fácil transformar, é fácil vender, é fácil atender, né, tudo ficou fácil, o que não é, né, na verdade a gente viu o mercado cometendo muitos erros, muita esquizofrenia, muito abrir portas, caixinhas, em que as pessoas não dão conta de que respostas com profundidade elas podem dar. Mas isso acontece em todos os tipos de trabalho, né? Isso já aconteceu na psicologia, já aconteceu na consultoria, acontece no coaching, vai acontecer na mentoria, nas metodologias ágeis, né? O nosso desafio sempre acho que cabe para nós, né? Perguntar que tipo de profissional nós queremos ser, e ter essa coerência, assim, com os nossos princípios, sabendo o que cabe para cada um de nós com responsabilidade, né? Eu formo muitos mentores e eu trabalho com eles também bastante sobre o conceito e conteúdo de psicodrama, e a minha premissa com eles é sempre tem coisas que não são para nós e que nós não damos conta, e que é ético e responsável socialmente passarmos para quem é de direito, fato, conhecimento, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a consciência está no individual, Roger. Eu acho que essa consciência coletiva, enquanto a gente tiver pessoas que querem se beneficiar ganhando
grana, assim, muitos rios de dinheiro, a gente vai ter de tudo no mercado, infelizmente. Concordo com a Kátia. Acho que é importante nós termos responsabilidade e sabermos que tipo de profissional queremos ser e até onde nossa mão alcança, né? Então, quais são os desafios dos quais a nossa habilitação, a metodologia dá conta? Porque também, se você quiser acolher a todas as necessidades, por exemplo, que existem num contexto organizacional, você banaliza a sua prática, né? E acaba que perde a referência de que forma você efetivamente pode contribuir. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu passaria, assim, não estamos aqui para tudo e nem para todos os momentos. E eu acho que também selecionar muito bem a capacidade de contribuição, né, e os desafios dos quais o psicodrama, o sociodrama, a psicologia consegue dar conta de maneira potente. Acho que é isso. Obrigada, Rosana. Ivete, quer comentar? Gente, é incrível, né? Os novidadeiros, né? Acho que nós estamos falando um pouco assim, né? O que é realmente ampliação da ciência, quer dizer, desenvolvimento científico, realmente embasado e tal, né? Sem rigidez, não estou falando de rigidez. E o que é novidadeiro? Porque novidadeiro me lembro aquele cara que levou a turma toda para escalar um pico aqui, né? Tá certo, a minha agulhas nele, e não tinha mínimo, né, noção de nada, nem dele mesmo, quanto mais dos outros. Então, assim, novidadeiro tem, e tem quem gosta de contratar novidadeiro, gente. Eu tenho muitos anos de encontro com empresas que não precisa ser um empresário, muitas vezes é o diretor, mas o cara quer fazer um show, né? Ele tem a sensação assim de show, né? Show de 1.000 pessoas, quer dizer, um show. Então, assim, eu acho que depende muito com quem você está lidando. Quantas vezes a gente também não disse não, né? Para um talvez cliente, tá claro? Olhar e dizer assim, pô, não tem nada a ver, não sabe nem o que quer e não consegue escutar, não escuta, não processa. Então, acho que também tem uma coisa assim, quando é que eu tiro meu time de campo, digo, não é meu espaço, que eu estou vendo um monte de coisa aparecendo, a gente recebe um monte de informação, um monte de projetos, de técnicas novas, de metodologia que vai salvar o mundo, salvar a empresa. Peraí, calma, vamos ver primeiro o que é. Então, eu digo assim, cuidar com a turma dos novidadeiros, né? E tem gente que compra novidadeiro mesmo, tem gente que vai comprar seriedade. Depende de que time a gente está. Eu estou no time dos não novidadeiros, tá certo? Não do novo, é diferente. O novo é sempre atraente e é sempre uma coisa para a gente conhecer, até para dividir. Outra coisa é novidadeiro, aquele que inventa qualquer coisa, né? Na área de jogos, você tem cada gente inventando cada besteira que, pelo amor de Deus, tá certo? E que vem com o espírito de vendedor de pirulito, tá certo? Vem vender aquele jogo assim, que, sabe, é uma coisa milagrosa. Depois de 5 minutos, quem tem um pouco de senso crítico e tudo mais, olha aqui, tá bom, tá certo, né? Então, assim, eu tenho vários convites para me associar a pseudos consultores. Gente, acontece de você ter escrito, ter feito tradução, aparecer um pouco por aí, o que acontece? Você recebe convites também estapafúrdio. E o pior é que é gente que acredita naquilo que está vendendo. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é um cuidado, e o mercado, gente, mundial, isso não acontece só aqui no Brasil, a gente tem isso aqui no mundo inteiro. Tem gente que vai seguir uma ideia porque precisa seguir a ideia naquele momento, não tem senso crítico naquele momento, a pessoa está fragilizada, o grupo está fragilizado. Então, acho que a gente também tem que compreender isso, tá certo? E a gente tem que entender que as pessoas, por salvar também o seu bolso, estão inventando novidadeiros, tá certo? Então, acho que a gente tem de tudo nesse momento, é um grande balaio de gatos também, a gente tem que tirar os gatos e ficar com a coisa boa.
Eu acho. O que a gente faz com o método tal? Não sei. Deixa eu primeiro conhecer para ver o que é. Agora, quando a gente é psicodramatista, para mim, com uma metodologia tão ampla, quer dizer, ela tem né, um grande espaço de abrangência, eu acho que a gente não precisa ficar também inventando a roda. É isso aí, a gente não precisa criar coisa nova. O psicodrama precisa se atualizar, sem dúvida nenhuma, mas não precisa ficar reinventando a roda, né, gente? Então é isso. Só para a gente, mais no final, a gente poder um pouco levar a coisa também para o alegre crítico, né? Porque existe o triste crítico e o alegre. Eu gosto muito mais do alegre crítico e da piada crítica, porque a gente acaba falando a crítica de uma outra maneira e sempre recriando alguma coisa em cima disso. Então, eu acho bem legal, eu acho que o Roger de Curitiba, acho bem interessante a pergunta dele, o que vocês acham disso? Será que vale a pena? Eu nem sei, não sei. Eu precisaria entender até melhor, de repente tem alguma coisa que é interessante. Mas pode ser que não seja nada também, pode ser que seja uma coisa supérflua, que não vai acrescentar nada, ou talvez para algumas empresas, alguns pequenos ou grandes, pode ser que aquilo seja uma forma de entrar no outro caminho. Gente, tem várias estratégias. Então, eu acho que não é só negar, mas é também não entrar também, né, na onda, né, surfar em qualquer onda também não. Então, é isso. Né? Eu tenho muitos cuidados, né? Como digo, eu já estou indo, né? Já, com meus 42 anos de psicodrama, eu já vi muita novidade, muita coisa. Passei por várias épocas, inclusive políticas econômicas, vários tipos de consultoria. Então, gente, daria para escrever alguns livros, só tu tem preguiça de escrever. O resto, tudo bem. Tá bom. E acho que agora também a internet também ela expande muito, né? Então tudo virou um método. E quando a gente fala tem ferramentas, né? Mapa da empatia, uma ferramenta, metodologia ágil, é o uso de uma série de ferramentas. Então, Sim. isso é uma ferramenta, psicodrama é um método. O nosso desafio, né, como psicodramatistas, eu acho que é ajudar as pessoas a esclarecer, a ter mais consciência da riqueza que o psicodrama oferece como uma metodologia de transformação, de mudança, de profundidade. Não é uma ferramenta, né? A gente pode usar algumas ferramentas do psicodrama, mas o psicodrama ele é um método. Com a internet, eu acho que esses novidadeiros serão muito mais amplos, e existirão critérios de escolhas dos novidadeiros. Quanto mais like, mais grito, mais diferenças, mais estranhezas, mais borboletas, possivelmente essas pessoas estejam entrando. Agora, eu vejo também que as pessoas, elas querem profundidade, elas podem contratar um novidadeiro porque parece interessante, muito atraente, mas eu vejo muitos clientes meus que a gente tem 12 anos de empresa, que sempre nos contrataram porque nosso diferencial é trabalhar a relação, foram para os novidadeiros e estão nos chamando de volta. Por que será? Hoje meu marido ainda me perguntou, por que será que os nossos clientes estão nos chamando de volta? Então, porque sabem que nós não somos novidadeiros, né? Nós temos profundidade. E essa é a diferença de trabalhar uma ferramenta e trabalhar um método. Obrigada, isso aí, gente. Kátia. Muito bom. Está sendo, assim, um super aprendizado aqui, essa conversa com vocês. Fantástico, gente. Estou, assim, muito contente, porque a gente precisa realmente desmistificar muita coisa e precisa também pontuar o que dá certo, o que funciona nesse momento que a gente está vivendo, né? E aí eu queria aproveitar, só aproveitar que a Maria Célia entrou aqui, dar as boas-vindas à nossa presidente aqui do nosso congresso. Obrigada, Maria Célia, por ter vindo aqui. E também para quem entrou agora há pouco, depois que a gente começou, né? Mais depois, seja bem-vindo também. E, assim, já caminhando um pouquinho aqui para o nosso desfecho, a gente queria falar um pouquinho, assim, do congresso, desse tema em congresso. Na opinião de vocês, a gente vai ter o congresso agora, em setembro, né? E virão muitos outros. Como que vocês acham como a gente poderia explorar ou incluir a questão do coaching como ferramenta em congressos? O que é importante que as pessoas, os psicodramatistas que estão querendo
procurar novas maneiras de trabalhar em empresas. O que é importante que eles saibam num evento científico, né, também, que é o Congresso? Qual a opinião de vocês? Que pergunta complexa, né? A gente tem que aqui organizar o tico e o teco para te responder isso, né? Eu vejo que a gente... Eu gosto muito de falar que coaching é um método, não é uma ferramenta, né? Mas ele pode ser vendido como ferramenta. E se for vendido como ferramenta, ele vai ser vendido como o Roger comenta, assim, né? Como coisas dos novidadeiros. Então, quando uma pessoa faz uma formação de coaching, ela sempre tem que escolher entre o que eu quero buscar, um instrumento ou algo para pensar, para refletir, né, para aprofundar. Então, a gente tem metodologias de coach que são reflexivas e metodologias de coach que são instrumentais. Geralmente, quem faz essas grandes, né, porque fazer uma formação de coach onde tem 500 pessoas, não existe entrar dentro do método, tu entra dentro da ferramenta. Então, tu entra, aprende um monte de ferramentas, sai de lá e não sabe como usar, qual é a primeira, qual é a última, em que momento, para quem usa. Então, uma escola do bastantão, assim, botamos todo mundo juntos e estamos achando que estamos ensinando a tabuada e o método serve para todo mundo. Acho que o que a gente pode contribuir no psicodrama é falar da importância da reflexão no processo de coaching e o quanto que o psicodrama contribui para essa reflexão. Né? A gente trabalha com profundidade na reflexão das ações do indivíduo, nas ações do indivíduo em relação aos seus papéis, aos seus contextos. Nós trabalhamos a reflexão sobre as ações do indivíduo no passado, no presente e no futuro, como é que este indivíduo pode construir novas respostas para os seus dilemas antigos e para as suas perspectivas. Eu acho que é dessa forma que a gente pode trazer o coaching para dentro do Congresso do Psicodrama, como uma metodologia reflexiva, aproveitando o eu na ação. Acho que é desse jeito. Perfeito, Kátia. Eu acho que de forma menos teórica também. Eu acho que ajuda muito quando você vê um trabalho bem fundamentado, aplicado, né? Um exemplo de intervenção. Como a Kátia comentou, a maioria das formações e a maioria das pessoas que acabam se formando tem a oportunidade de fazer formações onde elas saem instrumentalizadas, mas não preparadas, muitas vezes, né? E eu acho que também desmistificar que somente essa formação é suficiente, né? Mas que tem experiência que precisa ser vivida, tem aprofundamento que precisa ser feito para que você consiga ter uma prática responsável que de fato agregue valor e que não seja algo simples, né? Superficial. Então, eu acho que os exemplos e os cases, né, e os projetos, com evidências de resultados, né, com toda a sistematização, todo o estudo, embasamento, isso ajuda, principalmente esses profissionais que acabaram de se formar, ou talvez alguém que já se formou há muito tempo, mas que está com dificuldade de trabalhar com coaching, ou talvez tem dúvida se está trabalhando com coaching de maneira adequada, né? Eu acho que expor estes exemplos no Congresso pode ser de grande valor, inclusive, para contribuir com o processo de desenvolvimento de profissionais que talvez tiveram contato com a técnica, né, com o método, com as técnicas, com o método, e tem dúvidas sobre a aplicação ainda. Então, eu vou também contribuir, já que nós estamos na contribuição, vamos lá. Primeiro que esse tema coaching já apareceu em outros congressos. Gente, a gente não é uma coisa, uma inovação dentro dos congressos. O que me parece que falta, que poderia ser, primeiro que existem vários tipos de coaching, tá certo? Existe, né, teorias e teorias, existem variações e variações, né? Eu acho que a Kátia e a Rosana podem me apoiar nisto. Eu não sou conhecedora profunda de coaching, só estou falando, o que falta
é realmente o conhecimento do como que surgiu um pouco a história, como é que é isso, o que acontece, etc. E os pontos que se convergem com o psicodrama, que eu acho que falta é a convergência, porque a gente está falando psicodrama e coaching, tá certo? Esse e no psicodrama sempre me incomoda, porque dá a impressão que são duas coisas que não podem estar junto, tá? Não pode se juntar. Vira e mexe, é psicodrama e filosofia, psicodrama e não sei mais o quê, e o diabo do psicodrama fica sozinho de um lado e o resto vem depois. Então, eu acho que tem alguma outra coisa que a gente precisava, até a nomenclatura disto, né, dar um sentido assim. Por que existe coaching atualmente? Por que faz sucesso? Por que as pessoas fazem formação? Como é que o psicodramatista como é que chama? Se encanta com o coaching, tá certo? Se encanta mesmo, acho que é encantamento. Eu me encantei com o psicodrama, vocês podem se encontrar com o coaching ou com outra coisa. Então, assim, com jogos, com outra coisa. Então, acho que é importante a gente compreender isso. Por que isso transversa, tá certo, o movimento do psicodrama? Não é só o coaching que transversa, acho que tem outras coisas que transversam. Nós estamos falando do coaching aqui. Acho que precisaria ter sim alguma coisa que não falasse da coisa como uma coisa conhecida para o público, porque se fala também, muitas vezes, do psicodrama como se fosse uma coisa conhecida, ou então é misteriosa. E o coaching me parece que faz a mesma coisa entre os psicodramatistas, pelo menos dentro da minha experiência. Ou eu acho que você já sabe o que é, então não preciso falar, ou então é misterioso. Né? Então, acho que a gente precisaria, talvez, abrir não sei, Maria Célia, qual é a possibilidade? Né? Vocês que são da comissão, acho que podem ver, tá certo? Alguma coisa realmente assim, que diabo é esse negócio de coaching, tá certo? Né? No bom sentido, assim, o que é isso? Por que tem, né? Porque, como assim, psicologia comportamental, eu acho que também precisaria ter, tá certo? O que é essa psicologia comportamental? Por que ela pegou, tá certo? Principalmente na América Latina, tá certo? E nos Estados Unidos, psicologia comportamental ela é mais para cá, tá certo? Para os latinos. O que quer dizer isso? Acho que tem que ter um fundamento, senão a gente está falando de uma coisa que eu, como plateia, que não conheço, fico e continuo não sabendo o que é. Então, eu não posso nem dizer sim, nem dizer não, nem escolher, não posso querer fazer, ou então eu nego. Eu tenho o direito de negar. Digo, não gosto, não quero. Mas eu acho que é importante a gente ter uma coisa mais aprofundada. Eu acho que, às vezes, no Congresso, tanto em psicodrama também, a gente fala de uma coisa fazendo de conta que todo mundo que está ali sabe do que nós estamos falando. Não é verdade. Pedagogicamente, não funciona. Eu acho que a gente precisaria ter uma apresentação, se vocês querem valorizar o coaching, então vamos trazer pessoas, pode ser Kátia, pode ser outras pessoas de fora, só um coach que não seja psicodramatista, para falar realmente de uma coisa explicativa, para que as pessoas entendam do que se trata. Aí as pessoas podem se posicionar. Me parece que seria isso uma possibilidade, se é que tem espaço. Eu acho que online pode ser, sim, eu acho que o online possibilita esse tipo de coisa, tá certo? E o presencial melhor ainda, porque aí, né, Rosana, tem casos, tem situações, e poder fazer a vivência, uma vivência também experimental, como a gente faz com psicodrama, por que não? Né? Acho que tem uma questão ética, e a gente respeita a ética, e vai por aí. Está aí a minha contribuição. Se servir para alguma coisa, levem. Estou dando de presente, porque eu curto o psicodrama há muitos, muitos anos. Né? Eu briguei muito para fazer psicodrama. E eu conheci psicodrama, vocês não tinham nem nascido. Em 70, no Congresso de 70. Foi um amigo meu, psiquiatra, eu estava trabalhando, já trabalhava como consultora, gente, que loucura. Estava trabalhando no centro de saúde em Pinheiros. Até de vez em quando eu passo lá. Né? E aí ele me levou, falei, tem um congresso de psicodrama. Falei, que diabo é esse? Tá certo, claro. Ele me levou, gente, eu não saía de lá de dentro. Eu conheci todos os argentinos, a experiência dos argentinos, vi o Bermudes dirigindo, brigando, claro, etc. Então, assim, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Aí, eu primeiro tive filhos, os 2 filhos, tá? A gente estava falando de filhos, né, Melissa? Né? Tive os 2 filhos, aí o meu filho tinha 1 ano, para dentro do psicodrama, foi fazer a formação. Aí não saí mais, aí virou cachaça, pronto, virou vício, sei lá o que virou. Né? E a briga eterna dentro do psicodrama, a briga no bom sentido de espaço, de poder progredir, de fazer uma série de coisas. Então, aí vai.
tá? Então, gente, é muito legal. Eu acho que isso, assim, que diabo é isso? Então, que diabo é isso? O que é? O que mais tem de novidade dentro do psicodrama? Eu tenho acompanhado um pouco alguma coisa da FEPTO, que é a Federação Europeia de Psicodrama. Eu tenho acompanhado um pouco, etc. e tal. E você vê, hoje nós temos uma brasileira que é presidente né, a Heloísa Fleury, tá certo? Então, assim, a gente tem várias coisas acontecendo que eu acho que é bem interessante também, e o que vai acontecer, e voltando àquela tua provocação, dona Melissa, o que a gente vai fazer daqui para frente, o que a gente vai poder contribuir, como é que a gente pode, tá certo? Né? Fazer as coisas. É isso aí, meninas, meninas. Eu adorei, eu só queria fazer um complemento que a Ivete trouxe, adorei as tuas perguntas, críticas com alegria, achei bem bacana isso, Ivete, gostei muito. E também a Rosana que traz a importância dos cases, né? Eu me lembro que ao fazer a formação do psicodrama, eu ficava pensando assim, mas onde é que eu uso isso? Onde é que eu uso isso? Essa era a pergunta que eu entrava na formação e saía todo dia, né? O que eu, administradora, coach, estou fazendo aqui nesse psicodrama, meu Deus, como é que eu uso isso? Como é que eu uso isso? E, claro, graças a Deus, o tempo vai passando, a gente vai ampliando, né? Porque eu acho que o maior desafio a gente pode ser psicodramatista primeiro e depois coach, ou coach e depois psicodramatista. Mas o maior desafio é como é que eu conecto essas duas metodologias e como é que eu uso a espontaneidade e a criatividade para explorar o psicodrama dentro do coach, né? Que é a minha área, é assim que a gente pensa que vai fazer. E aí eu me lembro eu faço coaching de times, de diretores, né? De uma grande indústria aqui no Sul, e eram 5 diretores, e eles tinham uma dificuldade imensa, porque criavam muitos projetos, e não davam conta dos projetos. E eu tinha que viajar, eram 2 horas de viagem para chegar até lá, levei uma mala cheia de almofadas, né? E cheguei no momento e pedi para que eles, cada um, pegasse o número de almofadas e dissesse o número de projeto, atividade que eles estavam atuando, né? E eles começavam a deixar as almofadas caírem no chão, eles botavam as almofadas na cabeça, era uma loucura, assim, eles tiravam foto, eles não apareciam, segurando, tentando, e eu estou com esse projeto, eu estou com esse, e eu tirava foto, e depois eu mandava para cada um a foto, assim. Até hoje, isso faz mais ou menos uns 2, 3 anos, a gente ainda trabalha lá, e eles sempre dizem, eu não quero essa almofada para mim. Então, aquilo ficou, né, extremamente importante. Alguém me ensinou durante a formação? Não, mas eu acho que é aquele curto-circuito da espontaneidade, né, que a gente tanto trabalha, que eu acho que isso é o mais importante, que é quando a gente, dentro do psicodrama, se encontra na nossa possibilidade de potencializar a espontaneidade para encontrarmos recursos que o psicodrama oferece. Então, eu acho que achei muito legal essa sugestão, Rosana, de trazer cases práticos, assim, de como é que a gente aplicou, porque todo mundo precisa de uma ajuda, de um insight, né? Eu nunca me esquecerei do congresso que eu fui em Fortaleza com as bonequinhas da Maria Célia, que inclusive já usei também, mas nunca me esquecerei, assim, da emoção daquele momento, de ter vivido aquele espaço, né, reflexivo da gente se encontrar naquele jeito. Então, acho que nós temos aí, como psicodramatista, cada um de nós, uma missão muito importante, né, que é ajudar as pessoas a ampliarem. Educação é isso, né, a ampliar a consciência, é isso que a educação faz, e é oferecer autonomia, né, assim, dar o espaço, né, vem, busca, resgata, né, aceita a tua autonomia que dói menos, vai lá para o mundo e se vira, vai lá e faz, né. Acho que é isso. Sensacional, Kátia. Obrigada. Rosana, quer comentar mais alguma coisa desse assunto? Sim, eu acho muito bom, né, como a Kátia comentou, que a gente se insira como parte da solução dessas questões que a gente está discutindo aqui, né? Cada um de nós, com a experiência que já tem, com a formação que tem, no contexto em que atua, tem como contribuir. Então, eu sou psicóloga, tive a oportunidade de fazer uma formação em coaching, em muitos momentos eu também me questiono, poxa, mas eu estudei tanto, me preparei tanto, me especializei tanto, e tem tantos profissionais
trabalhando, né, com a perspectiva da psicologia cognitivo-comportamental, como a Ivete falou, sem um aprofundamento adequado, mas acho que a gente faz parte dessa solução também, dependendo da maneira como a gente se posiciona, né, e da maneira como a gente contribui, porque no final do dia, todas as pessoas estão buscando uma oportunidade, tentando explorar as oportunidades que existem, né, então como é que você contribui com o exemplo, né, com os cases, né, como é que você faz parte do processo de desenvolvimento de todas essas possibilidades, de todas essas profissões, né, trazendo também a sua experiência. Eu acho que é um pouco do meu complemento aí para falar da Ivete e da Kátia, que a gente faz parte da solução disso também, né, e se a gente puder contribuir com a nossa experiência, eu acho que isso ajuda no futuro, né, no desenvolvimento, talvez, de profissionais mais conscientes, mais seguros, né, para se colocar, para entender que coaching, psicodrama, sociodrama, não resolve tudo, não dá conta de tudo, e que a gente, em primeiro lugar, precisa ter uma atuação responsável em todos esses contextos em que a gente decide atuar. Nossa, que aula, não, gente? Que maravilha estar aqui escutando tudo isso. Muito rico essa roda. E muito esclarecedora também essa roda. A gente precisa disso no mundo organizacional, né? Que existem tantas propagandas, tanto merchandising, a gente precisa saber ter essa consciência que vocês trouxeram aqui hoje. Agradeço muitíssimo, a gente podia ficar a noite inteira. Eu estou com umas 10 perguntas aqui, mas tudo bem, não dá, a gente tem que terminar, né? Wesley e Ermelinda, alguma coisa que vocês querem colocar? Como que a gente faz o desfecho aqui? Não sei se a Maria Célia quer falar. Deixa eu só acrescentar. Claro, gente. Eu quero acrescentar mais uma coisa, sabe o que eu acho? Que nós que fomos para a área organizacional, os psicodramatistas, ficamos muito isolados. A gente foi se isolando, não teve essa coisa muito de grupo. Eu acho que tem, sim, tem um dos Face aí que juntou sociometristas, etc., tal, que começa a juntar. Mesmo assim, eu não sei, isso eu acho que é uma... Kátia, acho que a gente precisa fazer um diagnóstico, viu, Rosana, também? E você também, Melissa, enfim, Adriana, todo mundo. Assim, a troco de que aconteceu isso, tá certo? Por que a gente não formou um corpo? Não precisa fazer um corpo fechado que não cria nada, não é isso. A gente acabou trocando pouco, entrou numa certa, não sei, isolamento, vamos falar em isolamento agora também é pecado, mas, enfim, né, ficamos um pouco afastados, parecia que não tinha direito de entrar. Teve, sim, a área socioeducacional, organizacional, ela ficou muito aliada. Muito aliada. A gente fez grandes trabalhos. Maria Célia a gente fez um trabalho enorme na Camil, né, Maria Célia? E na comunidade também, lá em Santo André, né? Recriamos a comunidade. A gente fez muita coisa na vida. E eu acho que, assim, a gente ficou muito... Eu não sei qual foi o movimento do próprio movimento do psicodrama, ou o movimento não tinha ideia de movimento. Acho que tem uma história aí para a gente recuperar, que eu acho que a gente ficou muito louco. Hoje, não. Hoje eu sinto que as coisas estão muito mais próximas. Eu acho que tem um espaço muito mais dançarino, né? Porque a gente tinha um espaço mais ali, fora da porta, sabe? Tipo assim, mesmo batendo na porta era difícil entrar. Então, eu falei um pouco no começo das dores e das alegrias, mas eu acho que tem isso, sim, teve sim. Acho que a ampliação do psicodrama para várias áreas e inclusão de várias possibilidades e de novidades boas, não novidadeiras, mas sim coisas novas e realmente necessárias, eu acho que está gerando, e eu acho que, no fim, a pandemia acabou até provocando um pouco isso. É tudo muito louco que eu estou falando, mas é por aí, é muito desconexo, mas é conexo, né? E eu acho que faz com que a gente possa abrir o jogo, né? Hoje eu sinto aqui, nessa roda, em algumas outras, a gente pode tranquilamente falar da nossa carreira, do nosso trabalho, de consultor. Ser consultor não é mais pecado no psicodrama. Ser consultor no psicodrama era pecado. Já foi pecado. Os velhos que me ajudam. Aqui tem gente moça, então vocês não sabem ainda a história. Então, assim, mas teve sim. Teve assim, um rechaço, falando bem argentino do busto, um rechaço dos consultores. Consultor era
era pecado, não podia trabalhar em empresa, parece que o psicodrama não podia trabalhar o trabalhador em empresa, parece que tinha uma coisa contra por causa da questão do trabalho. Espera aí, calma, se a gente não faz, não transforma, então essa coisa nunca vai mudar. É assim que eu penso. Então, eu acho que a gente precisava se juntar mais. Eu queria fazer mais coisas. Oi, Eu estou muito parada, Wesley. Já fica o convite para um próximo encontro para debater essas questões, então, ué. Opa. Falando em provocação, ó. O Roger se manifestou aqui no chat, Ivete. Ele está falando aqui, ó. Que somos rejeitados, isolados sociometricamente. E falou que você acertou na veia. Tá aí, Maria Roger. Célia quer falar, então o nosso tempo está curtinho já. Maria Célia, por favor. Mas eu quero só dizer que eu fiquei muito feliz de dividir com a Kátia e com a Rosana. E reencontrar a Rosana, para mim, assim, me emocionou tanto, Rosana, te reencontrar. Ah, que delícia, que legal te ver, saber de você. Um beijo muito carinhoso. Pronto, agora eu fico quieta. Vou falar um pouquinho, viu, Wesley? Mas eu não poderia deixar de falar, né? A emoção dessa roda. É incrível, eu cheguei, né? Infelizmente não pude acompanhar desde o início, mas adentrar aqui e olhar para vocês, assim, a Rosana é esse orgulho. Rosana, que orgulho de reencontrar depois de tantos anos. Que propriedade você está aqui falando, né? A Kátia, uma emoção enorme daquele momento daquele nosso encontro, né? Estavam lá também a Melinda e a Adriana. A Ivete, essa mestre, amiga, né? Parceira de tantas e tantas, né, Ivete? Tantos trabalhos aí, que eu tive a honra de estar junto com a Ivete. A Melissa, Melinda e Wesley, né, que estão coordenando hoje a roda aí, em nome da comissão. Então, eu queria primeiro falar isso e agradecer muito vocês. E acho que o buraco é um pouco mais embaixo, sabe, Ivete? Eu fiquei me lembrando, na faculdade, falar em psicologia organizacional era uma coisa horrível, ninguém queria ir fazer, né? Era clínica, né? Então, isso acho que vem acompanhando a história, né? E vocês estão aí mostrando que precisamos recontar essa história, né? Também. Obrigada pelo recado pontual que vocês deram. A pergunta da Melissa, maravilhosa, né? Eu fiquei imaginando vocês no congresso, né? Essa roda, não sei em que modalidade, mas assim, isso precisa estar, né? A gente vai levar lá para o pessoal da científica, vamos ver, né? Então, é isso. Muito obrigada e muita emoção de estar aqui mesmo com vocês. Obrigado. Obrigada, Maria Célia. Melinda, Wesley, vocês. Eu só quero agradecer primeiro, né, o convite da Maria Célia por estar participando dessa comissão. Agradecer a você, Melissa, por ter aceito também aí nos compor a mesa conosco, Wesley, pela sua prontidão em estar, e todos os colegas que estão aqui, a Adriana, a Eli, Rosana, querida, que fomos colegas de turma, né? Essa menina, eu tenho idade para ser mãe dela, eu sempre falei isso. A nossa mascotinha da turma, junto com a Thaís, e sempre falando com muita propriedade, sou apaixonada nela, ela sabe disso, sou apaixonada. E Kátia, que eu conhecia, quer dizer, na realidade, ela agora falou que nós estivemos em Fortaleza, né? Então, eu estava lá também, né, junto com a Maria Célia, então é que, né, agora que eu estou lembrando. E professora Ivete, né? Não tenho o que dizer. Então, eu só quero dizer que a Lu, que está aqui escondidinha, mas assim, só tenho a dizer que eu aprendi muito, as perguntas que eu tinha que fazer, vocês responderam todas, as provocações que a Melissa fez foram maravilhosas e vocês responderam todas, e aquela nossa grande pergunta, né, de como era possível trabalhar o coaching, o psicodrama com o coach, né, então vocês responderam, é preciso de responsabilidade, né, acho que a grande
o que a gente leva é isso, a responsabilidade de nós como psicodramatistas, principalmente nessa área organizacional, que é uma área tão complexa, né? Tão difícil, assim, da gente poder trabalhar, e o psicodrama vem aí trazendo toda essa potência para nos dar esse grande suporte mesmo, né? Essa grande base mesmo, né? E vocês mostraram isso de uma forma brilhante, né? Então, eu só tenho a agradecer. Wesley, para suas falas finais. Então, tá bom. Eu também só tenho a agradecer. Meu caderninho está cheio aqui, ó. Já preenchi 3 folhas. Então, foi muito rico, muito gratificante esse momento. Estar aqui aprendendo com pessoas tão referência e tão importantes para nós foi muito bom. E já deixar aí o convite para o pessoal para a próxima roda, né, que a gente vai fazer, que também é de um assunto muito importante aí para nós, que é de psicodrama psicodrama público, né? Como que os trabalhos que são realizados com psicodrama público aí no Brasil. A gente vai contar com profissionais de diferentes regiões para poder falar das realidades de como é feito o trabalho do psicodrama público aí em diferentes regiões do Brasil. Então vai ser também um encontro bem produtivo e vocês estão todos convidados a participar com a gente. Entra lá no nosso site, no nosso Instagram, confere todas as novidades, divulga nas escolas e nos trabalhos de vocês, nosso congresso, nosso psicodrama, para cada vez mais a gente contar com o maior número de pessoas possíveis. Obrigado. Tem um cafezinho amigo também, Wesley, fala do cafezinho. É verdade, tem um cafezinho amigo também, que o cafezinho amigo é um projeto que a gente está desenvolvendo para poder dar a oportunidade de outras pessoas participarem conosco do congresso e conhecer o psicodrama e conhecer o nosso movimento. Vocês podem doar e quando for fazer as inscrições, lá no site e no Instagram também tem as informações sobre o cafezinho. Obrigado, a gente encerra com o coração quente. Posso fazer uma observação? Claro, Adriana. Eu gostaria de agradecer, né, pelas participações, professora Ivete, sempre é um prazer te escutar. Rosana, né, da nossa turma, a Kátia também, muito bom conhecê-las. Foi uma aula de fato, né, e eu acho que a oportunidade, assim, de ouvir essas provocações que vocês trouxeram, pensando na área organizacional, né, socioeducacional e pensando nas empresas também, e as possibilidades que a gente tem através do psicodrama. Muito obrigada. E gostaria de pedir se nós podemos fazer uma foto oficial, né, para a nossa divulgação nas redes do Congresso. Fiz algumas, mas, né, oficialmente, se vocês concordarem, gostaria de fazer uma foto. Então, se os demais puderem abrir as câmeras também. Então, peraí, deixa eu remover todo mundo aqui para ficar em grade, que fica mais visualmente. Pronto. Então, preparadas? Foi. Muito bem. Obrigada. Então boa finalizamos. Noite. Fico só triste pelas poucas pessoas que tem, né? Mas como a gente está gravando, essa gravação vai aí para o canal no YouTube e outras pessoas vão poder se agraciar desse conteúdo tão riquíssimo que a gente teve nessa noite. Muito obrigada, gente, viu, por esse convite e pela emoção de estarmos juntos aqui e sendo provocados e impactados por cada um que esteve presente. Obrigado por essa oportunidade. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Obrigada, viu? Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Beijo. Obrigada. Beijos. Ivete, Obrigada, Maria Célia. Obrigada. A gente se encontra no Congresso, hein? É isso. Obrigada, Hermê. Eu estou só online, eu fiz inscrição online, então não sei como é que eu vou fazer. Eu vou aparecer na porta. Mas vamos estar de qualquer forma, virtual ou presencial, estaremos conectadas. Sim, claro. Então, eu vou dar uma aula, né, Maria Célia? Eu vou dar uma aula pré-congresso sobre renascimento da sociometria. Renascimento da sociometria. Isso mesmo, Ivete. Ivete, nosso abraço vai ser virtual, então, mas
Com certeza. Para você. Mas você sabe, eu já te dei um monte de abraço de verdade, é só lembrar um pouquinho, só para ter um pouquinho de lembrança. Verdade. Tchau, gente. Muito Você também, obrigada. Rosana. Obrigada, Rosana. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada, Cátia. Beijo. Valeu, Boa noite. Obrigada, Elisa. professora. Até breve. Obrigada, Eli. Obrigada, Eli. Tchau, Obrigada. Maria Célia. Obrigada, Eli. gente. Não dá vontade de sair, né? Beijo, tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wesley, você salva a gravação aí, né, Wesley? Você que manja, né? Então tá bom. Gente, Tá ficando foi salvo muito na nuvem. bom. Deixa eu encerrar a gravação então, gente. Obrigado.